Eu fui Olá, no... amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é 4 de setembro, terça-feira, são exatamente 17 horas e 6 minutos. Nós estamos dando início à entrevista com a candidata a vice-governadora do estado, na chapa do governador Márcio França, a coronel Eliane Nicolucci. Você pode participar também dessa entrevista mandando suas mensagens no WhatsApp 97569-1373, ou então você pode mandar suas mensagens no próprio Facebook do Jornal Diário de Suzano. A coronel Eliane Nicolucci tem 30 anos de atuação na Polícia Militar. Ela desempenhou várias funções na corporação. Ela passou pelo Centro de Operações da Polícia Militar, serviu a Casa Civil do Governo do Estado e atuou também no setor de inteligência da PM. Nos últimos 4 anos, a coronel ficou à frente do Comando de Policiamento do Interior, o CPI-1, responsável por 39 municípios das regiões do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Ela é a primeira mulher a chegar a esse posto. Ela era também responsável por mais de 3,4 mil componentes que integravam a Polícia Militar na região. Em convenção realizada no dia 4 de agosto, ela foi confirmada como candidata na chapa de Márcio França a ser a candidata a vice-governadora do estado. Quem sabe também, depois, caso o Márcio França ganhe, ela seja a secretária também de Segurança Pública. A gente vai perguntar para ela. Coronel, eu queria agradecer a sua presença. É muita satisfação para nós recebê-la aqui e a gente espero que seja uma conversa bastante produtiva. Muito obrigado pela sua presença. Edgar, obrigada aí pela recepção, né? O Marcos Pontes que está aqui com a gente, toda a equipe aí do jornal. Fiquei muito contente pela oportunidade e vai ser um prazer, sim. Eu acho que a gente poder conversar e mostrar um pouco a cara, né? Mostrar aí algumas propostas, vai ser muito bom. Obrigada, gratidão pela oportunidade. Candidato, eu já queria começar. Como que foi a decisão? A senhora tem bastante experiência na carreira militar, comandou aí alguns batalhões na região, em várias regiões do estado. Como foi essa decisão de se candidatar? Bom, foram dois os motivos, né? Como policial militar, como comandante de uma região como a do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a gente acaba obrigatoriamente tendo contato com as consequências de uma série de problemas que acabam virando problema de polícia. Questão sindical, trabalhista, ocupação irregular, falta de emprego, problema da crise econômica, tudo acaba trazendo consequências para a segurança pública. Isso me tornou uma pessoa muito atenta, muito crítica ao cenário político, ao cenário nacional, exatamente porque eu acho que o Brasil é um país muito promissor, é um país que tem um clima bom, tem riquezas, o que planta se colhe, né? Tem tudo de bom, tem pessoas competentes, capazes, tem jovens promissores, mas a gente vê que a corrupção, a má gestão, a irresponsabilidade, né, no uso do dinheiro público trouxe consequências que acabam gerando problemas na segurança pública. Teve um deputado federal, amigo meu, que faz um trabalho muito bom e que acabou me convencendo, ao final de quase 30 anos de polícia, a me colocar à disposição para a política. Eu nunca tinha cogitado sair para a política. Então, inicialmente, eu me coloquei à disposição para sair como pré-candidata a deputada estadual. E a gota d'água, eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 23 anos. Foi a minha filha de 23 anos ter dito que estava querendo ir embora do Brasil porque acha que o Brasil não tem mais jeito. E quando ela falou isso, doeu muito, né? Eu não gostei, porque eu acho que o Brasil tem jeito sim. O que está precisando é ter pessoas com coragem, né? Para tomar determinadas decisões, fazer o que precisa ser feito, mas com um olhar para o todo, um olhar para o interesse público, parar de olhar muito para o próprio umbigo. Essa é a questão. A gente está vendo nessas eleições um fato peculiar, né? Alguns candidatos da carreira militar se candidatando. Até para governo do estado de São Paulo, a gente tem também a Carla Daniele Basson, não sei se a senhora conhece. Minha amiga, Né? uma pessoa bacana pra caramba. Candidata a vice. A senhora acha que o fato de ter militares como vice candidata ao governo do estado é um recado
de que a segurança pública é um dos principais objetivos a ser percorridos, aí, um dos principais problemas que tem hoje na sociedade? Eu acredito que sim, junto com saúde, com educação, com transportes, né? Eu tenho andado por aí, tenho visto que a maior grita tem sido, inclusive, a área de saúde, né? Que acaba sendo um grande desafio. Mas é interessante que isso tem muito a ver com um motivo pelo qual o governador me chamou, né? Quando eu estava nessa pré-campanha para deputada estadual e, de repente, eu fui consultada se eu toparia sair como vice-governadora do Márcio França, ele me chamou, conversou comigo e eu perguntei por que eu, né? E aí ele falou que mais de 50% dos eleitores são mulheres. Então ele queria compor uma chapa majoritária meio a meio. Tanto que ele escolheu o senador mulher e um homem, né? E para vice-governo ele queria uma mulher. E o fato do meu histórico, o fato do meu trabalho, né, da minha vida, claro, ele deve ter feito uma pesquisa, uma devassa na minha vida, né, e viu a questão de resultados, a forma de trabalhar, tudo. E, sem dúvida, esse conhecimento na área de segurança vai ser aproveitado, até porque ele falou assim: Coronel, eu não quero uma vice decorativa. E quando ele falou isso, ele conquistou realmente, porque eu não quero entrar para servir de ilustração. Eu quero entrar para ajudar realmente, principalmente numa área que a gente tem conhecimento, viveu do início ao fim, que é a segurança pública. E essa ajuda seria, numa provável vitória dele, a senhora como secretária, não? Não, isso não foi discutido. Eu acho que como vice-governadora, a gente tem um papel muito importante, que é de mediar e articular várias áreas de gestão. Porque, veja só, segurança pública, ela não é só polícia, ou só a gestão de polícias, ou da segurança pública propriamente dita. Segurança pública, ela se constrói em níveis de controle social. E quando a gente fala isso, a gente vê que começa lá no núcleo familiar, começa na fé, na educação, no questão de oferta de trabalho, habitação digna, esporte, lazer, cultura, emprego, né? Tudo isso compõe um cenário que vai gerar cidades mais ou menos seguras. A segurança, na verdade, é consequência. Então, eu tenho uma vontade de fazer um papel, claro, trabalhando um viés de valorização das forças de segurança, sem dúvida, questão de equipamento, a gente conhece, sabe quais são as necessidades, mas também um viés voltado para a questão da prevenção primária do crime e da violência, que aí envolve exatamente essas áreas de gestão que vão construir um cenário de sustentabilidade dos resultados da segurança pública. Coronel, vou falar um pouco aqui da região do Alto Tietê. A gente percebe, a gente fazendo matérias de polícia, a gente percebe que existe um problema aqui, entre outros, né, que é o fato do comandante permanecer pouco tempo nos batalhões e nos comandos. Isso, eu acredito que perde um pouco o vínculo, ele fica um pouco sem estratégias, saber onde que vai combater o crime. Nos anos 90, na gestão do Mário Covas, os comandantes ficavam aí 5 até 10 anos no batalhão, num comando, né, num CPA. E aqui, no Alto Tietê, de uns anos para cá, né, dos anos 2000 para cá, não consegue ficar nem um ano. O que a senhora acha dessa filosofia? A senhora acha que é imprescindível que o comandante fique mais tempo ou não? Como que a senhora pensa disso? Quando a gente fala que um dos vieses importantes, né, no caso da segurança pública, é a polícia comunitária. Polícia comunitária é a polícia de contato, de conhecimento, de relacionamento, de trabalho em rede, né? É polícia e comunidade se somando juntas, trabalhando para o bem comum. O conhecimento, o contato, esse relacionamento é muito importante. Então, sem dúvidas, esse provavelmente é um ponto que pode ser melhorado dentro da área de gestão da segurança pública. Fixar um pouco mais a liderança das polícias, no sentido de torná-los mais conhecidos e torná-los mais conhecedores dos problemas. Não que isso seja decisivo para os bons resultados, porque a polícia ela trabalha com procedimentos operacionais padrão, trabalha com planejamento estratégico. Quando um comandante passa o comando por outro, ele passa também um planejamento estratégico de comando. Então não há mudanças significativas na questão do comando, mas a questão do relacionamento pessoal, claro, colabora, facilita uma série de contatos e pode ser melhorado sim nesse aspecto aqui na região. Tem sido uma reclamação recorrente. Na Câmara Federal tem um projeto que transforma as guardas municipais em polícia municipal. Aí eu pergunto para a senhora,
E algumas prefeituras aqui do Alto Tietê, até também de outras regiões do estado, estão lutando para armar suas guardas. A senhora é a favor do armamento das guardas? Que a guarda tenha, entre aspas, aí, um poder de polícia? Bom, eu sou favorável a uma mudança no sistema de segurança pública, no sentido de desburocratizar, no sentido de tornar a atividade de polícia e o sistema de persecução criminal mais fluido, né? Dentro dessas estratégias, a gente tem que lembrar que a Constituição Federal ela define, né, as competências, assim como a Constituição estadual. Então, essa questão da guarda ser polícia municipal ou não é uma questão de competência constitucional. De qualquer forma, eu sou favorável a o empoderamento, né, das guardas a título de polícia, é exemplo de modelos que a gente vê de polícias do mundo. A gente pega, por exemplo, Estados Unidos, Europa, nós vemos várias polícias, né, atuando de forma sinérgica, de forma integrada, cada qual dentro de sua competência, ou por área, ou por campo de atuação, né, por área. Então, são modelos que precisam ser estudados e melhorados, mas volto a falar, essa questão da mudança da guarda a título de ser polícia, alterando a sua função constitucional, é tema de competência constitucional. Guarda municipal tem um papel extremamente importante. Ela pode colaborar e muito na questão da gestão da segurança pública. Quando eu falo que uma das formas que a gente pode estar trabalhando, e é pauta, inclusive, do programa de governo, a valorização das forças de segurança, quando a gente fala em forças de segurança, a gente fala em polícia militar, polícia civil, polícia técnica científica, agentes de vigilância penitenciária, escolta, até agentes de defesa civil e as guardas municipais também compõem esse grande sistema de proteção social. Então, eu sou favorável, sim, às guardas terem armamento, desde que bem treinadas, desde que formadas para terem condições de exercerem sua função na questão preventiva, né? Principalmente na questão ainda da competência delas de proteção de próprios estaduais e serviços municipais. Você que entrou agora no Facebook do Diário de Suzano, a gente está aqui com entrevista ao vivo com a candidata a vice-governadora, Coronel Eliane Nicolucci. Ô, Bruna, tá tudo certo aqui o microfone? Tem que arrumar alguma coisa? Tá tudo certo? Então nós vamos continuar. Você pode participar da entrevista mandando sua mensagem no WhatsApp do Diário de Suzano, que é o 975691373, ou então você pode mandar mensagem no próprio Facebook do jornal. Vamos continuar então. A gente queria saber qual tipo de reestruturação que a senhora acredita que tenha que haver na Secretaria de Segurança Pública, nas polícias, civil e militar, né? Assim, a gente queria saber, assim, a senhora, como experiente na área de segurança, deve estar ajudando também a elaborar o plano de segurança do Márcio França. Queria que a senhora resumisse, assim, qual tipo de reestruturação primordial que a senhora acha necessário, que tem que haver. Olha, eu tenho convicção, ainda mais oriunda, 30 anos, eu tenho uma visão crítica bastante profunda, mas eu tenho convicção que nós temos as melhores polícias do nosso país. Tá? Tem potencial de melhoria? Claro, nós temos hoje o desafio de completar os efetivos que estão defasados, melhorar a questão de viatura, equipamento, armamento, né? Melhorar principalmente o compartilhamento de sistemas inteligentes, gerar compartilhamentos de bancos de dados estratégicos. Então, há grande potencial, mas nós estamos falando das melhores polícias do nosso país, sem dúvida, né? Então, um dos fatores respeitadas a competência, as funções de cada uma polícia preventiva, outra polícia judicial investigativa, fortalecer a integração, principalmente nas ações operacionais e na inteligência. E isso tem várias formas de fazer, por meio de cursos que podem ser oferecidos em conjunto para as polícias, sentarem juntos nos bancos, né, para estudar determinados assuntos, montar núcleos de inteligência integrados, realmente. Em algumas áreas nós já temos isso, inclusive em nível de Estado, já tem um núcleo de inteligência integrado. Então, é fortalecer a integração de informações, inteligência e a parte operacional. Um outro grande problema que tem aqui no estado de São Paulo é em relação ao sistema prisional. A gente sabe aí que algumas organizações criminosas têm, assim, comandado alguns presídios, né? Qual que é a proposta que a senhora vê como correta para enfrentar esse problema?
O governador Márcio França, ele já tem divulgado que ele pretende trabalhar em duas frentes. Uma é reduzir o encarceramento em massa, mas em que sentido? Ele está construindo mais presídios, nós temos aí até o junho do ano que vem 13 unidades prisionais que serão entregues no estado de São Paulo, 13 novas. Isso significa quase 11 mil vagas no sistema prisional a mais. Então, a questão da aumentar a capacidade de encarceramento é um viés, porque, infelizmente, os crimes continuam sendo cometidos, há uma reincidência criminal que não há como negar, mas, por outro lado, ele tem uma estratégia de trabalhar a raiz desse problema, que é o quê? É tirar o jovem da influência do crime. Então, ele tem um projeto que é chamado, de forma genérica, Alistamento Civil, ou GEPOI, né? E é um projeto que ele visa jovens de 16 a 18 anos, onde o jovem voluntariamente se inscreve nesse programa, ele vai receber uma bolsa, vai ter que estudar, vai ter que estar num curso técnico, né? E ele vai ocupar o tempo dele estudando ou fazendo atividades voluntárias, seja na área de turismo, ele vai ser treinado e devidamente monitorado. Então, qual que é a ideia disso? É gerar oportunidades de futuro emprego para esse jovem, capacitá-lo melhor, abrir horizonte, né? Gerar uma esperança de futuro e tirar ele da influência e da cooptação do crime. Porque a gente sabe que o crime hoje, ele se vale muito dos jovens. E se a gente for ver a faixa etária dos que estão morrendo, né, do número, principalmente as vítimas de homicídio, tentativa de homicídio, que normalmente mais de 70% dos casos tem relação com o tráfico, com o crime, né? É briga entre quadrilhas, aquelas vendetas que acabam acontecendo, acerto de contas, pegar o pessoal que está com dívida, né, e acabar executando tal. A gente vê que está na faixa etária de jovens, né? Até os 29 anos. Então, esse projeto, ele tende a ter um resultado muito bom, como já teve em São Vicente. Então, eu acho que atacar essas duas frentes. Eu ia até comentar uma experiência pessoal que eu tive, que é uma coisa muito marcante, né? Eu estava no comando do policiamento e numa das minhas rondas, eu acabei me deparando numa área de tráfico mais intensa, né? Com um jovem de 13 anos fazendo tráfico. Tava com sacolê cheio de droga, tal, acabei apreendendo, né? E no momento que eu coloquei na viatura, eu perguntei a ele, falei, meu amigo, por que você está fazendo isso? Você não quer ser médico, professor, policial, jogador de futebol? Aí esse rapazinho de 13 anos, até franzino, parecia até mais novinho, virou para mim e falou assim, eu vou morrer com 15 anos mesmo. Olha a visão de futuro desse jovem, eu vou morrer com 15 anos. Peraí, em que momento? Aí você vai entrevistando, você descobre que o pai está internado numa instituição prisional. A mãe é dependente químico, vive nas ruas, lá, usuária de crack. Tem uma avó que malemar toma conta dele. Então ele não tem referência, ele não tem exemplo. A vida dele vai acabar aos 15 anos na visão dele. Então é triste isso. Então, quando a gente trabalha essa juventude na questão de projetos que privilegiam esporte, cultura, fortaleça a educação, torne as escolas nossas, inclusive, referências, né? Daquilo que às vezes ele não tem em casa, ele vai ter na escola, a gente previne que ele seja cooptado pelo crime. Candidata, tem aqui também no Alto Tietê e também em outras cidades do estado uma reivindicação antiga que é do sistema Detecta, né? As prefeituras querem ampliar o monitoramento por câmeras. A senhora acha possível que caso o Márcio França seja o governador ano que vem, ampliar isso, ajudar as prefeituras de alguma forma no combate aí à criminalidade? Isso é compromisso dele, então não é que é possível, na verdade vai ser feito, né? A gente tem, por exemplo, modelos muito legais, o caso de Guararema. Lá eles têm um centro de monitoramento exemplar, né? Tem cidades aí que já apresentam isso, Indaiatuba, Taubaté, São José, tem várias cidades assim que são modelos e é que a gente vê assim que efetivamente traz resultado, né? Traz resultado na prevenção e traz resultado na identificação de criminosos e na repressão do crime, evitando inclusive a reincidência criminal, né? Esse modelo a gente chama de cinturões de segurança, né? A ideia do governo realmente é investir e incentivar os municípios, apoiar os municípios, até com base nesse modelo de Guararema, a implantar em cidades pequenas e fazer um trabalho regionalizado, porque não basta colocar só no município, que o município de lado vai ter problema, né? Então, é fazer projetos que contemplem a regionalidade, que possam ter uma abrangência maior, principalmente
buscando a redução de furto, roubo de veículos, esclarecimento de crimes, né? E os sistemas, eles são perfeitamente integráveis. Então, o bacana é isso. Por exemplo, o Arerema tem sua central. Quando o governo vier e implantar esses sistemas regionalizados ou complementar, esses sistemas se conversam e se somam. Então, todo mundo ganha. Eu queria falar um pouco também com a senhora, saber a opinião da senhora em relação a assuntos mais políticos, né? O que a senhora acha, do foro privilegiado? Qual é a opinião que a senhora tem? Eu sou contra. Eu acho que cada pessoa ela tem que responder na medida da infração que cometeu. Então, particularmente, isso aí tem sido usado de uma forma errada, na minha visão, tem gerado distorções, discrepâncias. O objetivo originário do foro privilegiado, na minha opinião, acabou sendo distorcido, acabou sendo tirado de foco e ampliado de uma forma até irregular. Então, eu acho que tem que haver uma reavaliação urgente desse caso, exatamente para garantir que quem cometa um crime, quem cometa uma infração penal, ele seja devidamente responsabilizado. E sobre a Operação Lava Jato, o que a senhora acha? Perfeito. Eu acho que vamos dizer assim, foi uma evidência de problemas latentes que já estavam acontecendo e a Operação Lava Jato fez com que isso aflorasse. Então, de certa forma, a Operação Lava Jato, ela gerou uma necessária mudança na visão das pessoas. As pessoas estão mais atentas, estão mais críticas em relação ao político, né? E eu acho isso uma grande necessidade. Eu acho que hoje é o momento da gente estar olhando, avaliando melhor quem são os candidatos, quem está se colocando à disposição para liderar o Brasil e liderar o nosso país no futuro. Bom, nós estamos encaminhando para o final dessa entrevista ao vivo com a candidata a vice-governadora do estado, Eliane Nicolucci. Eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para a população do Alto Tietê e do estado. Peraí, o Marcos tem uma pergunta, Marcos? O Marcos está aqui do meu lado, vocês não estão vendo ele aqui? Ele está se coçando. Ele está aqui, ele está pegando algumas mensagens pelo WhatsApp, mas tem uma pergunta para fazer. Coronel, aqui na região, até um tempo atrás, existiu o COPOM, que é o Centro de Operações Integradas da Polícia Militar. De um tempo para cá, o COPOM ele saiu daqui do Alto Tietê e foi para a capital. Com a eventual candidatura da senhora junto com o Márcio França, vocês pensam em trazer de volta o COPOM, porque querendo ou não, aqui na região do Alto Tietê, gira em torno de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Como você avalia, e há outros projetos aqui viabilizando a segurança, o atendimento mais rápido para a vítima, que geralmente o COPOM é o primeiro número que qualquer pessoa vai ligar? Excelente pergunta. Essa questão do COPOM, ela gera muitas dúvidas, né? E quando nós tivemos as regionalizações e as centralizações do atendimento, acabou gerando até lendas urbanas, falando assim, nossa, o atendimento é feito lá não sei aonde, a viatura sai de lá para vir atender na minha cidade. Então, não, mas não é verdade. O que acontece? A regionalização ou a centralização do atendimento 90, ele garante maior confiabilidade no tratamento da informação. Então, quando o COPOM ele atende, passa a existir um sistema de gravação robusto, um sistema em que toda a chamada de cabo a rabo ela é rastreada e vocês têm o registro, têm a gravação de tudo que é falado, desde o atendimento até a parte do despacho à viatura, até a parte do encerramento da ocorrência. Essa rastreabilidade, inclusive, tem sido solicitada pelo judiciário para servir de provas em determinadas ocorrências e atendimentos policiais, de tão confiável e tão importante que é. Quando centralizou o atendimento, centralizou em um ambiente em que existe maior capacidade de atendimento e maior segurança tecnológica para que não ocorra interrupção do atendimento no caso de queda de energia, alguma coisa assim. Então, é um sistema mais robusto, mais seguro, capaz. Inclusive, os COPONs, eles trabalham em rede. Se um COPON, por exemplo, regionalizado de São José dos Campos, por exemplo, tem problema, o de Santos pode absorver os atendimentos da região de São José até que o problema se resolva. Então, há uma rede de COPONs, uma rede inteligente, onde um cobre o outro. E o cidadão não fica sem atendimento. Isso que é o mais importante. A reclamação, e eu reconheço que isso precisa melhorar, precisa mudar, não é em relação ao atendimento em si. O atendimento pode ter falhas, às vezes a pessoa fala, eu estou aqui no quiosque do Zé.
né? E a pessoa não sabe, às vezes, dizer onde é a cidade. Mas se ela passar uma referência do local onde ela está, o atendente cadastra, vai à cabine de despacho, o despachante passa para a rede rádio, o policial conhece onde é o quiosque do seu Zé. Então, o atendimento vai ser feito. O que ocorre hoje é que, em razão do déficit de efetivo e viaturas, que é um compromisso do governador Márcio França completar esse efetivo, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Técnica Científica, nós tivemos reduzida o número de viaturas para atender tanta demanda. Então, a gente tem que buscar, na verdade, soluções paralelas. Então, é assim, grande parte das ocorrências, mais de 60% das ocorrências hoje que chegam para o Copom 90 são ocorrências não policiais. São ocorrências que em outros países a polícia não atende. Normalmente são ocorrências de caráter social. Então, ocorrência relacionada à zoonose, perturbação do sossego, coisas assim de caráter mais social. A ideia do governador Márcio França é envolver outros órgãos parcerizando no atendimento desse tipo de problema. Então, a pessoa não vai deixar de ser atendida. Ela pode não ser atendida pela Polícia Militar, mas vai ser atendida, de repente, por meio de parcerização, pela Guarda Municipal, um serviço municipal que vai atender, tipo o PSIL, né? Algo que vai resolver aquele problema. O importante é o cidadão não ficar sem atendimento. Agora, com relação a às vezes, a demora da viatura não ir, é exatamente esse número de viaturas que está reduzido, que precisa ser aumentado e vai ser aumentado, né? E onde, quando ocorre uma ocorrência grave, a ocorrência mais grave sempre é priorizada em detrimento de uma menos grave. Então, agora, sabe que eu ia dar uma sugestão? Seria importante que as pessoas, as autoridades, de repente, por meio dos seus consegues, dos conselhos comunitários, agendassem visita ao Copom, fossem pessoalmente conhecer, e o Copom é aberto a essas visitas. Então, seria muito importante, de repente, até o jornal, de repente, pegar as pessoas, organizar uma visita e fazer, conhecer como é que funciona. Então, nesse aspecto, dentro de um sistema de transparência, né, de responsabilidade, o Copom ele recebe e pode realmente mostrar como que é essa questão dos serviços. Coronel, até complementando também, algo que aqui na região tem ocorrido bastante, até por conta, nós do Diário de Suzano vemos acompanhando, é o aumento das denúncias anônimas. O governo, no eventual governo de Márcio França, ele estuda talvez uma ampliação na campanha para que você divulgue mais o número do Disque Denúncia, essa parceria entre a população. Muitas vezes ela não liga no 90, mas ela acaba encontrando outros meios para que possa denunciar ali no bairro algum crime que vem ocorrendo há muito tempo, mas só que por conta de medo ela não denuncia. Como que o governo estuda isso? Olha, uma das vertentes fortes que o nosso governador quer tá fortalecendo é a polícia comunitária, aquela polícia próxima da população, aquela polícia que as pessoas não vão ter medo, a polícia que a pessoa já existiu uma tentativa dessa? Não, mas já existe, na verdade. A ideia é fortalecer, disseminar essa estratégia, mas de uma forma mais contundente. Então, é assim, fortalecer os conselhos comunitários de segurança, fortalecer e disseminar, ampliar a vizinhança solidária, que tem sido uma ferramenta maravilhosa de interação, de aproximação com lideranças comunitárias, com as pessoas, um canal direto de comunicação. Fortalecer esse diálogo exatamente por meio de audiências públicas, né? Então, e nós temos aí não só um 90, que é por onde pode chegar alguma denúncia imediata, como o 181, que é a denúncia anônima, né? Que realmente é anônima, protege a identidade do cidadão. E, vou falar, o 181, essas denúncias, elas têm sido responsáveis por grande parte das ocorrências mais bonitas. As maiores prisões, apreensões, elas são oriundas dessas denúncias anônimas. Por quê? O cidadão sabe onde está acontecendo o problema, sabe quem são os criminosos, o que está acontecendo. Quando ele faz a denúncia anônima, primeiro que ele se protege, segundo que ele torna a ação das polícias muito mais cirúrgica. Então, acaba ajudando a aumentar a eficiência, que é o que tem acontecido mesmo. Então, sim, há uma pretensão no sentido de fortalecer esse link, esse relacionamento entre polícia e comunidade.
O governador, ele tem uma visão muito forte de municipalista, da importância do município dentro do contexto de gestão. Ele sabe que os problemas acontecem no município. Então, tem até iniciativas dele no sentido de criar grêmios estudantis, direcionar dinheiro para esses grêmios, para que os estudantes decidam sobre a aplicação dos recursos públicos dentro da própria escola. Porque eles sabem, muitas vezes, em conjunto com a diretoria, avaliar quais são as necessidades dos alunos mais prementes, né? Então, de repente, arrumar uma porta de banheiro, um conserto de uma janela. Então, isso é interessante, é tornar a população mais próxima do governo, fazer com que as necessidades, realmente, daquilo que a população está sofrendo, chegue até o gestor público para que possa ser resolvido de forma mais célere. Mais algum, Marcos? Tem, só para encerrar aqui, a gente tem aqui em Suzano, a Delegacia da Mulher completou 3 anos, né? Tem bastante produtiva a delegacia aqui, com bastante ocorrências que foram registradas nesse período. Como que vai ser em relação ao atendimento às mulheres vítimas de violência na gestão Márcio França, caso ele vença a eleição? Qual que é a proposta que tem para esse... Então, ele, sabedor do problema da área de saúde, ele já se comprometeu a abrir as AMEs aos finais de semana. Então, é uma medida de esgotamento da fila de espera. E, da mesma forma, ele já tem um compromisso de abrir as delegacias também à noite e aos finais de semana, exatamente para dar conta. Só que daí tem outros projetos que estão aparecendo que, dentro do plano de governo dele, que é a tal da Patrulha Maria da Penha, né? São projetos que envolvem tanto a parte de policiais capacitados para fazer mediação comunitária, que vai fortalecer ainda mais esse relacionamento polícia e comunidade, vai gerar mais confiança e vai fazer com que o problema seja resolvido enquanto ele é pequeno, né? Não espere o problema ficar grande para resolver. E essa questão da Patrulha Maria da Penha, o botão de pânico em Copom, onde a mulher que já tem problemas de violência, ela tenha condições de acionar mais rapidamente o apoio da polícia, né? Então, são medidas que vão potencializar a proteção à mulher, né? Nesse aspecto de violência. Bom, para encerrar, eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para o morador do Alto Tietê, aí para essas eleições. Uma mensagem que venha na sua cabeça, que a senhora possa deixar aí. Bom, eu ia só comentar que nessas minhas andanças eu tenho acompanhado alguns problemas, por exemplo, da região aqui do Alto Tietê. A gente sabe do desafio que é da questão da Mogi Bertioga, queda de barreira, né? E já sabe que, por exemplo, ela está contemplada dentro de um projeto de macroanel, né? Que vai duplicar praticamente a Mogi Bertioga, provavelmente vai melhorar bastante. A questão da duplicação da Mogi Dutra, né? Que é uma polêmica também, que eu sei que há tempo está sendo aguardada e que o governador já falou que agora em setembro deve iniciar essas obras de duplicação dos últimos 8 quilômetros. A questão da melhoria do atendimento à saúde, que é uma grita por meio da abertura das AMEs e do dimensionamento melhor da questão da demanda versus atendimento. Mas a mensagem que eu quero deixar, na verdade, é de esperança, sabe? Eu acho que da mesma forma como eu coloquei a cara a tapa ao fim de uma carreira de 30 anos na polícia, onde eu acho que eu merecia, né? Curtir um merecido descanso, fazer um curso de arquitetura, que é o que eu estava querendo, eu tenho paixão por isso. Eu abri mão desse momento família, desse momento prazeroso que seria para mim, né? Para de novo me colocar à disposição para brigar, lutar por algo que eu acredito, né? Que é prestar bons serviços à população, agora na política. Tem mais gente boa dessa mesma forma. O governador Márcio França, por que eu topei ser a vice dele? É claro que eu pesquisei quem é Márcio França antes de falar, eu topo, né? Eu vi nele um homem público que tem uma vida limpa, né? Foi vereador, foi prefeito de São Vicente 2 vezes, a segunda vez reeleito com 93% de aprovação, isso é muito significativo. Foi deputado, foi secretário de Estado, inclusive de secretarias parrudas, uma delas a desenvolvimento econômico, né? Com projetos interessantes do tipo Univesp, aquela universidade virtual, né? E vice-governador e agora, nos últimos 4 meses, governador do Estado de São Paulo. É um homem experiente, eu admirei nele essa questão dessa coragem dele assumir riscos, né, para poder realizar. Ele tem uma capacidade de diálogo, de interação. E o mais legal, quando ele
me trouxe para ser a vice-governadora, ele falou assim, Coronel, eu estou trazendo a senhora porque a gente sabe que uma das gritas é segurança pública e porque a senhora tende a ser mais de direita e eu quero um governo de equilíbrio, de composição. Eu quero um governo que trabalhe ideais acima de ideologias. Então, eu quero um governo de resultado. Então, isso me encantou de verdade. Então, eu estou disposta e, neste momento, eu peço às pessoas que, ao invés de anularem o seu voto ou votar em branco, né, porque isso não vai resolver o problema. Na verdade, a eleição, ela vai fazer vencer aquele que tiver a maioria de votos, né? Independente do número de votos. Então, se votar em branco ou nulo anulasse alguma coisa, beleza, mas não vai resolver. Então, eu acho que é o momento das pessoas fazerem valer o seu voto, o seu direito de cidadão e escolherem as pessoas mais competentes, pesquisa lá, o Google tem tudo, né? Dá para devassar a vida das pessoas. Vê quem é o histórico, vê quem é a pessoa, as realizações e vota no melhor. Né? Vota na melhor opção para a gente poder ter uma liderança capaz, pessoas boas, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto na Assembleia, né? Quanto no governo. Para quê? Para formar um time capaz de promover as mudanças. Né? Eu acho que não é momento agora de desânimo. A revolta nossa tem que ser na urna, tem que ser votando em boas pessoas. Coronel Eliane Nicolucci, muito obrigado pela sua presença aqui. As portas do jornal estão abertas. E eu queria agradecer também você, internauta, que ficou acompanhando essa entrevista ao vivo até agora e até o próximo vídeo. Estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado.